Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. A Bíblia diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Dele quem? De Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe pela palavra. Domingo passado eu trouxe uma palavra e eu disse que a igreja é o milagre que o mundo precisa. Eu disse que a igreja é a esperança desse mundo. Eu disse que a igreja, ela que é a solução para os problemas desse mundo, e é a verdade, porque a igreja de Jesus é a única que tem o poder de transformar a vida do homem. A igreja de Jesus é a única que tem o poder de transformar o coração do ser humano, porque o próprio Espírito Santo habita na igreja de Jesus, amém ou amém? Só que nós que estamos aqui, irmãos, precisamos de ficar atentos, porque quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, estou falando de nós. Nós somos a igreja do Senhor. O tema que eu quero trazer para essa mensagem, para a gente refletir e pensar, é uma frase que eu usei no sermão de domingo. E o tema é: ou é a igreja, ou estamos acabados. Você pode falar para alguém que está do seu lado: ou é a igreja, ou estamos acabados. Fale para mais uma pessoa, a outra pessoa agora, ou é a igreja, ou estamos acabados. Irmão, forte. Ou é a igreja, ou estamos acabados. Famílias desestruturadas, ansiedade crescente, irmão, violência está sendo normalizado no mundo que a gente vive. A fé das pessoas, quanto mais tempo se passa, mais superficial fica. As pessoas estão vazias, elas estão tentando preencher o coração com tudo, menos com Deus. Elas querem preencher o coração com dinheiro, querem preencher o coração com festas, querem preencher o coração com drogas, querem preencher o coração com viagens, querem preencher o coração com tudo, menos com Deus. O mundo, ele não está apenas em crise política ou econômica, irmão. O mundo está em crise espiritual. O mundo está precisando de Jesus. E quando eu falo que a igreja é a única solução para esse mundo, porque é através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Quando eu digo que ou é a igreja ou estamos acabados, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de estrutura, de placa, eu não estou falando de instituição, eu estou falando do corpo vivo de Cristo na terra. Eu estou falando de nós. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. O versículo que lemos em Efésios 1, 22 e 23 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e designou como cabeça. Ele é o cabeça de tudo. Só que Ele é o cabeça de tudo para a igreja, que é o seu corpo. Eu e você somos o corpo vivo de Cristo nessa terra. A igreja do Senhor, espalhada nesse mundo, é o corpo vivo de Cristo nessa terra, irmãos. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a pergunta é: e se o sal perder o sabor, o que acontece? E se a luz se apaga, o que sobra, irmãos? A igreja é o plano de Deus para essa terra. Diga amém.
A igreja é o plano de Deus para essa terra. As pessoas podem tentar de qualquer forma salvar o mundo, mas não tem jeito. O mundo só vai ser salvo por Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai ser apresentado através da sua noiva, a igreja dele. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: para que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus tem muitas formas de apresentar-se, ou de apresentar a sua sabedoria, de apresentar quem Ele é, e a única forma de conhecermos vai ser através da sua noiva, da igreja do Senhor. Ou é a igreja, ou estamos acabados, irmãos. Deus não escolheu governos para mudar o mundo. Deus não escolheu impérios. Deus não escolheu o sistema financeiro. Deus não escolheu nada além da sua igreja. Deus não tem um plano B para a salvação das pessoas. O plano de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser apresentado através da igreja, através de mim, através de você, através de nós. Anota essa aí para você não esquecer. Quando a igreja se posiciona, o céu invade a terra. Não tem como o céu descer, não tem como as coisas do céu serem visíveis aqui se a igreja não se posicionar, se eu e você não se posicionarmos. A única forma de nós vermos a glória de Deus, a única forma de vermos o agir do Senhor é quando a igreja se posicionar. E eu não falo de um posicionamento apenas político, não, eu falo além. Também político, mas vai muito além. Ah, irmão, quando a igreja se omite, o caos avança. Quando a igreja para de orar, a corrupção cresce. Quando a igreja para de evangelizar, irmão, o pecado se normaliza. Quando a igreja quer ser aceita, ela deixa de ser profética. Quando a igreja troca santidade por popularidade, ela perde a sua autoridade. Quando a igreja se cala diante do erro, a mentira ganha voz. Quando a igreja abandona a palavra, o povo se confunde. Quando a igreja busca aplausos, ela deixa de buscar a presença de Deus. Assim como nós cantamos, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença, mas cuidado com os aplausos, cuidado com os likes, cuidado com as curtidas, para que isso não ofusque realmente o que nós queremos. Cuidado com a aprovação das pessoas. Quando a igreja perde o temor, ela perde a influência. Quando a igreja deixa de amar, o mundo deixa de acreditar. Quando a igreja esquece a sua missão, a geração se perde. Ei, deixa eu te falar, meu querido, quando a igreja se posiciona, o céu invade a terra. Diga glória a Deus. E como é que o céu vai vir? Através de mim, de você. Como é que o céu vai invadir esse lugar? Como é que o caos não vai avançar? Quando é que a corrupção não vai crescer? Quando é que o pecado não vai se tornar normal? Quando é que a profecia ou a voz profética vai se tornar realidade? Quando eu e você, quando a igreja se posicionar. Por isso, ou é igreja, ou estamos lascados. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Está escrito no texto que nós lemos. Jesus, ele subiu aos céus, mas ele deixou o seu corpo aqui. A igreja. Nós somos as mãos, irmãos, que tocam. Nós somos a boca que anuncia. Nós somos os pés que vão. Nós somos o coração que ama. Não tem como Deus alcançar nações se não for através da igreja. Não tem como Jesus nascer nos corações, irmãos,
se a igreja não se movimentar. Não tem como a cidade ser transformada se a igreja não se levantar e se posicionar. Se a igreja não age, quem agirá? Quem vai agir? É claro que a própria palavra diz que se nós não clamarmos, se nós não buscarmos, Deus levantaria até as pedras para fazer isso. Ai, irmão, mas se eu fosse você, mas eu não sou você, eu sou eu. Mas juntos, nós não vamos deixar a pedra clamar, nós não vamos deixar pedra nenhuma buscar, falar, nós não vamos deixar outra coisa fazer o que nós devemos fazer, porque nós vamos nos posicionar e nós vamos ver a glória de Deus nessa terra. E a profecia que está na palavra do Senhor, em que diz que assim como as ondas cobrem o mar, a terra será cheia da glória e da presença de Deus. Você crê nisso? E vai ser através da igreja, através da minha e da sua vida. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é o local. A igreja local, ela é o poder mais influente desse mundo. Nós somos a maior influência. No bairro que você está com a sua célula é a coisa mais influente que tem lá, irmão. Talvez o macumbeiro até tenta fazer uma macumbinha ali na cruzilhada, só que a célula tá lá em volta, ó. Tá queimado! Tá repreendido! Meu irmão Juscelio que fala, né? Cadê Juscelio? Juscelio e Elisângela, né? Eles me falam, pastor, ali, ó. Toda sexta-feira lá, toda sexta-feira Juscelio já tem um lugar especial aí, que eu não posso revelar, né? Mas ele vai aí num lugar aí para desfazer as obras do mal. Isso é igreja. Ele vai lá e diz, ó, Deus, tá, quero consagrar, isso aqui tá queimado. Isso aí, irmão, igreja. A igreja local é o poder mais influente, irmão. A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se tem um lugar que existe a verdade, é na igreja do Senhor. É através de mim, através de você, através de nós. O mundo, ele tem informação, o mundo, ele tem conexão, o mundo tem prazer, mas o mundo não tem verdade, o mundo não tem comunhão, o mundo não tem paz, irmão. Mas a igreja sim tem a verdade, a igreja sim tem a presença, a igreja sim tem a comunhão verdadeira, a igreja sim tem a esperança, a igreja sim tem a vida eterna que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dizer amém? A igreja, nós temos a verdade, nós temos a presença, nós temos a esperança, nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença do Senhor. Eu não sei por que Deus decidiu ser dessa forma, eu não sei por que Deus desceu do céu e falou, ó, eu vou descer, eu vou subir e eu vou deixar a igreja aí fazer o meu trabalho. Eu não sei por que Ele fez isso, Ele quis assim, e tudo bem, é o jeito dEle, é o jeito de Deus, eu só estou aqui para obedecer. Então já que é a igreja que vai fazer, então vamos nos unir, vamos cumprir o propósito do nosso Senhor. Por isso, irmão, eu digo para você, não desanime por nada da igreja do Senhor. Por isso eu digo, não pare, não perca as esperanças. Não podemos deixar nada atrapalhar o nosso envolvimento com a igreja do Senhor. Não deixe nada atrapalhar. Volto a dizer, não estou falando de um prédio, não estou falando de uma placa, não estou falando de uma instituição, estou falando do corpo vivo de Cristo nessa terra. Não deixa nada atrapalhar o teu relacionamento com esse corpo. Não deixa nada atrapalhar o teu relacionamento com essa comunidade. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Irmãos, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Alguns têm costume, virou mau costume deixar de congregar. A Bíblia diz que virou mau costume, virou um costume mau. Virou costume deixar de ir para a célula.
Não vou passar lá amanhã, eu não gosto. Eu não gosto de me reunir com... não sei, não gosto. Irmão, não deixa isso acontecer não. Ei, repreenda esse sentimento. Repreenda esse espírito. Repreenda essa coisa ruim. Não deixemos de reunir, irmãos, como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Vamos encorajar uns aos outros. Vamos encorajar. Vamos liberar uma palavra de fé. Vamos liberar uma palavra profética. Vamos declarar para a pessoa: você vai conseguir. Ei, eu vou orar pela cura. Ei, eu vou orar por esse emprego. Ei, eu vou orar por esse objetivo, por esse propósito. Ei, eu vou te ajudar a realizar o teu sonho. Ei, eu vou fazer um network aqui. Vou colocar pessoas para ligar a você aqui, para dar certo aquele projeto que você quer. Irmãos, vamos encorajar uns aos outros. A Bíblia continua: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está se aproximando o dia. Qual dia? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Hoje eu estava lendo no meu TSD os capítulos finais de Lucas, e eu estava vendo Jesus narrando, o próprio Jesus falando como que vai ser o fim dos tempos. Só que eu fiquei em choque, porque os fins dos tempos é agora, porque tudo que Jesus está narrando no final do livro de Lucas está acontecendo. Guerras, falta de amor, pecados, doideiras, tantas e tantas e tantas outras coisas. E eu lendo a Bíblia, meu Deus, Jesus está voltando. Está voltando. E eu lendo Hebreus capítulo 10, Paulo diz: irmãos, ainda mais que o dia se aproxima, o grande dia se aproxima, encoraje uns aos outros a não deixar de congregar. Encoraje uns aos outros a não deixar de participar do corpo vivo. Encoraje uns aos outros a estarem juntos para cumprir o propósito do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: se eu posso te dar uma orientação, uma dica hoje, irmão, cola na igreja, se junta novamente, se aproxima, não saia por nada, porque é aqui que Deus vai trazer respostas para você, e é aqui que Deus vai usar você para trazer resposta para outras pessoas lá fora. Eu posso ouvir um amém? Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixe de se reunir coletivamente. Não deixe de ir à célula, irmão. Pastor, eu não gosto da minha célula. Irmão, tudo é conversado. Vamos conversar, porque talvez a célula perdeu o propósito. Pastor, eu não gosto muito ali. O dia não está batendo. Troca de dia. Troca de célula, irmão. Mas não pare de se reunir. Não deixe o cansaço te vencer. Às vezes você... Poxa, eu não vou no culto tal de terça. Eu não vou no culto de domingo tal. Estou cansado, trabalho. Ei, irmãos, não perca essa oportunidade. O dia está se aproximando. Eu quero te encorajar, como está escrito em Hebreus 10. Eu quero te encorajar, permaneça firme. A minha pergunta para você, a pergunta para mim nessa noite é: que tipo de igreja que nós estamos sendo? Que tipo de igreja você está sendo, irmão? Eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciado? Eu sou sal ou eu estou diluído, sendo pisoteado? Eu sou luz ou eu estou escondido, e por isso que as trevas têm avançado? Eu estou ativando pessoas, ou eu que estou precisando de ser ativado? Pastor, eu preciso tanto de ser ativado. Irmão, só você vir aqui que a gente coloca as mãos na sua cabeça e derrama óleo sobre você, e esse negócio vai pegar fogo de novo, em nome de Jesus. Pergunta para mim, para você: nós estamos gerando ânimo ou nós estamos desanimados? Nós estamos agindo, evangelizando, falando de Jesus, ou nós estamos parados esperando algo acontecer? A igreja não é um prédio, irmãos. A igreja somos nós. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
Mas para ela não prevalecer, para as portas do inferno serem arrancadas, nós temos que ir até a porta do inferno, irmão. E como o pastor Rodrigo disse, dar uma bicuda, pum, e pegar quem está lá e trazer para a luz. Ei, deixa eu te falar, ou é a igreja, ou estamos acabados, ou é eu e você, ou nós nos posicionamos, ou nós deixamos Deus usar a nossa vida, irmãos, ou acabou, já era, estamos acabados. Isso aqui só vai ser um encontro, isso aqui só vai ser um passeio, isso aqui só vai ser um momento. Mas o propósito de Deus nunca foi isso. A igreja, ela até tem entretenimento, mas ela não pode virar um entretenimento. Se ela virar um entretenimento, irmãos, acabou. Ah, não, vou lá assistir o culto hoje. Ah, não gostei. Eu não gostei daquela roupa que o Rômulo está usando. E abrindo parênteses, obrigado, tá, meu amigo Santiago? Ficou muito bonito em mim. Esse presente que você me deu, obrigado. Quando eu cheguei ali na porta, 2 pessoas me elogiaram. Eu falei, opa, bom gosto. Ah, eu não gostei do culto, eu não gostei da palavra, eu não gostei do louvor. Irmãos, ei, não é entretenimento, não é um cinema que a gente senta, assiste um filme e no final a gente dá nota pro filme. Ah, esse filme foi bom, esse filme foi ruim. Ah, não foi mais ou menos, eu não gostei. Ei, a igreja não é entretenimento, irmãos, não é. A igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus. Se a igreja perder a santidade, irmãos, nós estamos acabados. Se na igreja as pessoas fazerem o que elas querem, se elas fizerem o que elas querem, ah não, eu vou namorar do meu jeito, ah não, eu vou morar junto mesmo, ah não, vou fazer as coisas como eu acho que tem que ser. Ei, calma aí. Então você não entendeu o que é ser igreja é ser o corpo vivo de Cristo, e Jesus não agiria dessa forma de maneira nenhuma. A santidade faz parte do nosso estilo de vida, nós somos corpo de Cristo. A igreja não pode perder a santidade. A nossa forma de conversar não é mais da mesma forma que quando nós éramos do mundo. Quando nós éramos do mundo, a cada 10 palavras, 11 era palavrão, e a 12ª palavra era mentira. Mas agora que nós somos de Cristo, isso não pode estar em nossas bocas, em nossa vida. Ei, se a igreja perder a santidade, nós estamos acabados. Se a igreja se calar, nós estamos acabados, irmãos. A igreja não pode se calar diante das injustiças que acontecem nesse mundo. A igreja não pode se calar diante das tragédias. A igreja não pode se calar diante do pecado, diante do erro, diante de tantas coisas, porque se a igreja se calar, nós estamos acabados. A igreja não pode parar de servir, porque se ela parar de servir, nós estamos acabados. Ah, irmãos, servir é o nosso estilo de vida. Diga comigo, servir é o meu estilo de vida. Servir, e quando eu falo servir, eu não falo de servir apenas na igreja, prédio, instituição. Eu falo servir, mas servir as pessoas lá fora também. Ajudar quem precisa. Não apenas financeiramente, mas talvez é colocando a mão na massa, talvez é carregando, talvez é dando uma carona, eu não sei, existem milhares e milhares de centenas de formas de servir. A grande questão é que a igreja não pode parar de servir a comunidade, de servir o bairro, de servir as pessoas. Qual foi a última vez que você voluntariamente serviu alguém, sem que alguém tivesse te pedido? Qual foi a última vez que você falou assim: ei, deixa eu ir na sua casa fazer uma reforma, deixa eu fazer uma limpa lá no seu quintal? Ei, deixa eu te ajudar lá naquela questão do hospital lá, você não está conseguindo marcar a consulta, eu vou te ajudar. Ei, deixa eu te ajudar aqui, matricular o teu filho, colocar na escola. Ei, deixa eu pintar o muro dessa escola aqui que os meninos quebraram, deixa eu rebocar. Irmão, minha pergunta para você nessa noite é: qual foi a última vez que você, como igreja, serviu a comunidade?
A igreja nasceu para servir. Se nós não servirmos, nós estamos longe do propósito pela qual Deus nos chamou. Deixa eu falar para vocês, irmãos, nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor, então nós precisamos de fazer o que o Senhor mais fez nessa terra. E o que Ele mais fez nessa terra foi servir as pessoas. Posso ouvir um amém? Mas não tem como servir se eu não me reúno, se eu não congrego, se eu não participo da célula. Não tem como servir se eu não participo do ajuntamento para me receber as ferramentas, irmão. Não tem como, eu preciso de aprender, eu preciso de ter as ferramentas certas, eu preciso me reunir. Além de tudo isso, a igreja tem um papel fundamental. É a igreja que ora, é a igreja que evangeliza, é a igreja que ama como Cristo, é a igreja que serve, é a igreja que é a solução do nosso país, é a igreja que é a solução do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, é a igreja que é a solução da vida das pessoas, porque na igreja habita o nosso Senhor Jesus Cristo, e é através do poder que Ele tem dado para nós, que nós vamos fazer com que esse poder alcance muitas e muitas outras pessoas. Ei, deixa eu te falar, irmãos, a igreja é ela ou nós estamos acabados. Ao ler o livro de Atos, eu vejo como que a igreja mudou a época, como que a igreja mudou a localidade, como que a igreja mudou aquele mundo. O mundo era um. Com o nascimento da igreja, o mundo se transformou, irmão. O mundo mudou. Eu quero compartilhar 4 lições, ou 4 ações que a igreja de Atos usou para mudar aquela localidade, para mudar aquela realidade, para mudar o mundo da sua época. 4 coisas que eu e você não podemos esquecer. A primeira é a pregação do Evangelho. A igreja é a principal responsável pela pregação do Evangelho. Somos nós que vamos levar Jesus para outras pessoas, somos nós que vamos falar do Senhor, somos nós que vamos evangelizar. Pastor, eu não tenho vocação de falar em público. Ei, quem falou que para evangelizar precisa de falar em público? Pastor, eu não consigo falar de Jesus de uma forma... Ei, quem falou que você precisa de falar com as suas palavras? Nós podemos pregar de várias formas. Talvez reunindo como célula semanalmente, nós já vamos estar levando o evangelho para muitas pessoas que nunca pisariam dentro desse templo. Eu chamei o pastor Rodrigo uma vez e falei assim: pastor, vamos supervisionar em uma célula comigo. Nós fomos na célula da nossa irmã Celi, né? Celi, Ismael. E quando nós chegamos lá, irmãos, tinha pelo menos 17 visitantes. 17, só que detalhe, não era 17 visitantes porque nós fomos lá, é porque é comum ir 17, 15, 20 pessoas na célula dela visitar a célula. É comum. A Lu, não sei se a Lu está presente, mas a Lu, ela tem um espírito meio que evangelista, assim, e ela vai chamando as pessoas, e eu fui lá 1, 2, 3 vezes, eu quase não estava acreditando. Quando eu fui a primeira vez, eu pensei que era só aquele dia, mas aí eu fui 2, aí eu fui 3, eu falei, meu Deus, 15 pessoas, 17 pessoas, 20 pessoas, cada encontro. Ei, eles entenderam, aquela célula entendeu o que é ser igreja. E eles então começaram a pregar o evangelho para aquelas pessoas, eu levei o pastor Rodrigo lá, o pastor falou assim: gente, olha só, eu sei que talvez vocês ficam com receio de ir lá no templo, tudo isso, mas não tem problema, continuem firmes, pelo menos aqui na célula, que isso é um processo, continuem firmes, que daqui a pouco a gente vai caminhando. Ei, irmãos, eu estou te contando isso porque a pregação do evangelho é por minha e por sua conta. É por conta da igreja do Senhor. Quando a igreja age, o evangelho é pregado. Quando as células se reúnem, o evangelho é pregado. Quando o corpo de Cristo se une, o evangelho é pregado. A igreja sempre vai pregar o arrependimento, a igreja sempre vai pregar o perdão, a igreja sempre vai pregar a nova vida.
não é uma função do pastor, não é uma função de quem está no púlpito, está no nosso DNA. Nós somos o corpo vivo de Deus, nós somos o corpo vivo de Cristo. A primeira ação que eu vejo no Evangelho, em Atos, no livro de Atos, é que a igreja pregava o Evangelho. A igreja levava a Jesus, falava do Senhor. A outra coisa que eu vejo no livro de Atos é que a igreja, ela traz cura e libertação na vida das pessoas. Cura e libertação, irmãos. Quantas pessoas precisam de uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual? Quantas pessoas precisam ser libertas de vícios, libertas de traumas, libertas de opressões, de tantas coisas demoníacas? Hoje uma pessoa me ligou: pastor, vem visitar minha mãe e tal, porque ela está precisando. Vamos, irmão, vamos dar um jeito, nós vamos aí. Por quê? Porque nós somos igreja, e a igreja, ela tem o poder de trazer cura e libertação na vida das pessoas. Deixa eu falar para você, Deus vai te usar para ser canal de cura e libertação na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque você é a igreja, você é o corpo vivo de Cristo. Quando a igreja, o corpo vivo de Cristo age, a restauração, a dignidade, ela é devolvida e o testemunho vai se tornando público e vai alimentando a fé de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, irmãos. Esse é o ano do milagre, esse é o ano que nós mais vamos ver cura, libertação, mas a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. A igreja em Atos, ela socorria os necessitados. A igreja traz socorro para os necessitados. Em Atos capítulo 6, a igreja ela se organizava para cuidar das viúvas, cuidar das pessoas que são esquecidas, cuidar dos órfãos. A igreja levantava líderes, levantava diáconos. E não é muito diferente. Na nossa igreja nós temos diáconos, líderes, pessoas exclusivas. Só que tem um detalhe: cuidar e trazer socorro para os necessitados é um papel de todos nós. Por isso que nós somos igreja. Somos nós. Deus está nos chamando, irmãos, para cumprir o propósito dele nessa terra enquanto igreja do Senhor. É a igreja que socorre a comunidade no qual ela está inserida. Ei! O Esperança está clamando, e adivinha onde está a resposta? Em mim e em você. O Esperança está clamando, irmãos, mas a resposta não está dentro desse prédio, porque esse prédio não é igreja, não. Não está no caixa financeiro daqui, não, nada a ver. A resposta está em nós, em mim, em você. Nós somos igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós vamos dar esse socorro para os necessitados. Irmãos, a igreja em Atos, outra ação que eles faziam é que eles levavam o evangelho para as nações. Eles levavam o evangelho para as nações. O pastor Gabriel até citou aqui no início que daqui vai sair muitos missionários. E ele perguntou: tem algum missionário aqui? E eu já botei a mão no peito: ei, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque nós vamos para as nações, nós vamos para todo lugar, nós vamos levar o evangelho, porque a igreja não é uma localidade só. Nós temos que alcançar vidas e pessoas. É por isso que nós se reunimos em célula. Interessante que cada célula tem o seu perfil. Tem uma célula ali mais humilde, uma célula ali mais de um outro formato. Eu lembro que um dia eu fui visitar uma célula, irmão, para me aprender. Eu estava em São Paulo. E eu e a Débora fomos visitar uma célula para a gente aprender a fazer célula. E eu conheci os anfitriões ali, os líderes na igreja. Conversa vai, conversa vem, eles me convidaram. Falei: opa, vamos, eu estou aqui para aprender mesmo, eu quero aprender.
Aí eu não sabia, quando eu cheguei lá, era um condomínio fechado, né? Porteiro, aquele negócio todo. Aí o porteiro te pergunta qual é o seu nome. Eu falei, meu Deus do céu, um condomínio fechado? Que estranho, né? Lá em Boa Esperança, a cela, a gente reganha o portão da casa para todo mundo ver que a cela está acontecendo. E nós aqui tem que fazer no condomínio fechado, pegar o elevador, subir não sei quantos andares para fazer a cela lá em cima, quase escondida. Eu falei, meu Deus, que estranho, muito diferente da nossa realidade, mas vamos lá, vamos aprender. E quando eu sento lá, eu descubro que o líder da cela é médico. E a mulher dele também é médica. Um é cardiologista, cirurgião de coração lá, e outra é não sei o que lá. Eu falei, ih, rapaz, eu tô numa cela de magnata. Daqui a pouco começou a chegar advogado, começou a chegar dentista, começou a chegar só os magnata. Aí eu falei com a Débora, Débora, se comporta como magnata aí, hein? Se perguntar o nosso trabalho aí, você vai falar assim, nós somos empresário no ramo alimentício de salgados e vendas. E a Débora é o que não? A Débora é professora bilíngue de linguagem de sinais e etc. Vamos se comportar aqui como tal, né? E a gente naquela cela muito diferente, cheia de gente rica. Só que uma coisa que eu olhei para aquela célula e eu vi é que ela não é muito diferente daquela célula que tem lá no finalzinho do bairro, que fica as portas abertas. Por que ela não é diferente? Porque o princípio é o mesmo. O que a célula dos ricos e aquela célula simples quer, o que eles querem é o mesmo propósito. Eles querem ver vidas transformadas, vidas salvas. Então ali tinha oração, ali tinha proclamação do evangelho, ali tinha oração por cura, por libertação, irmãos. Ali tinha fogo de Deus, eles cantavam, eles adoravam. Eu falei, meu Deus, é a mesma coisa, mas é claro, porque no reino do céu o nosso poder aquisitivo não muda, não influencia nos princípios da palavra. E o princípio da palavra é o mesmo, é a igreja a solução para esse mundo. O princípio da palavra é que a igreja é a responsável por levar Jesus Cristo. Ei, eu e você somos os responsáveis por levar Jesus. Essa missão é nossa. Então, irmão, se envolva com a igreja. Quanto mais você puder, se envolva com a igreja do Senhor, para que isso queime dentro de você e você possa ser usado por Deus e para a glória dele, em nome de Jesus. A Bíblia fala que no Novo Testamento ali, Paulo e Barnabé foram os primeiros missionários, irmãos. Paulo se converte, ficou ali 14 anos mais ou menos, esperando o momento exato. Depois de 14 anos, mais ou menos, 15 anos, Paulo, primeira viagem missionária. Tchau, viajou, e por causa disso, Paulo, evangelizou o mundo. Deixa eu te falar, irmão, vai chegar um tempo que Deus vai começar a enviar gente daqui de Boa Esperança demais, ó. Vai começar a enviar, irmão, se prepara. Mas tudo começa agora, é na célula, é aqui nos projetos, é fazendo, porque nós vamos alcançar esse mundo para Jesus. Quando a igreja se move, Deus age. Quando a igreja se posiciona, o céu desce, diga amém. Quando o céu desce, é aí que vem a parte boa. Os milagres acontecem. Quando o céu desce, os milagres acontecem, irmão. Se a igreja se posiciona, o céu desce. Se o céu desce, milagre acontece. Esse é o ano do milagre. Esse é o ano dos milagres. E Deus vai descer, vai realizar muitas maravilhas e milagres em nosso meio. Mas para isso, a igreja tem que se posicionar. Tem que queimar dentro de nós esse desejo. Tem que deixar queimar. Deixa queimar. Queima, Senhor. Arde aqui dentro, Deus. O desejo de ser igreja. O desejo de estar reunido. O desejo de se envolver. Eu quero terminar minha mensagem dizendo o seguinte. Enquanto existir... Obrigado, Eider. Enquanto existir uma igreja cheia do Espírito Santo na terra, irmãos, ainda há esperança. Enquanto existir uma célula cheia do Espírito Santo
ainda há esperança, irmão. Enquanto existir pessoas comprometidas com a palavra, ainda há esperança. Enquanto existir uma igreja cheia do Espírito Santo. Ei, quando eu falo igreja, eu volto a dizer, estou falando de mim, de você. Quando formos cheios do Espírito Santo de Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança, irmão. Ainda há esperança. Eu termino dizendo o tema da mensagem: ou é a igreja, ou nós estamos acabados. Ou é a igreja, ou esse mundo já era. Ou é a igreja, ou estamos acabados.